Hoje eu vou compartilhar 5 indicadores financeiros que eu considero essenciais para todo empreendedor ele ter ali dentro das métricas, ele ter ali dentro do acompanhamento. Eu diria que são os indicadores fundamentais para você tomar a decisão assertiva, você realmente garantir o crescimento sustentável do seu negócio. Porque assim, eu sei que é muito fácil a gente se perder no dia a dia da operação e a gente não conseguir dar atenção, para aqueles números da empresa, a gente conseguir entender quais são os indicadores que realmente vão funcionar realmente como o termômetro da sua empresa, E é justamente eles que ajudam a gente a tomar as melhores decisões para conservar realmente o futuro do negócio. Bom, vamos lá falar um pouquinho dos indicadores. Primeiro é o fluxo de caixa. Acho que todo empreendedor é o mínimo, Ele precisa acompanhar o fluxo de caixa, porque é aquilo que vai mostrar as entradas e as saídas de dinheiro da sua empresa num período específico. Então o fluxo de caixa ele pode ser diário, ele pode ser mensal, ele pode ser anual. Se você tem um negócio, você usa o fluxo de caixa para saber se a sua empresa vai ter conta, vai ter dinheiro suficiente para pagar as contas no mês. Seja ali para fazer investimento ou até mesmo para poder aumentar o seu prolabore, para entender o que vai diferenciar efetivamente o seu negócio. Se a sua empresa não tem um fluxo de caixa bem monitorado, o que pode acontecer, Vai chegar no dia de pagar um determinado pagamento, você não vai ter dinheiro para pagar, tem que pegar empréstimo, e aí vai enfrentar aqueles probleminhas ali de casamento mesmo, Então, o dia real que você tem para pagar um determinado pagamento, não tem o que pagar, e aí vem com atrasos, começa a ter que pagar juros. Então, o indicador essencial, não entra como um indicador, mas acaba sendo, uma ferramenta, ter o fluxo de caixa é essencial para você poder entender efetivamente os dias corretos de pagamento e realmente como que está a situação da sua empresa, o quanto realmente está sobrando de caixa. Segundo indicador, que é a margem de lucro. Eu considero, a margem de lucro, basicamente, é quando a sua empresa... É você saber quanto a sua empresa está lucrando em relação à receita total. Então, o cálculo é bem simples. Para você conferir qual que é a sua margem de lucro, é só você dividir o seu lucro líquido pela sua receita líquida. Então, você tem a sua receita, aí você vai pegar o valor da sua receita líquida, divide o seu lucro pela sua receita, vai multiplicar isso por 100, você vai ter a sua margem de lucro. A ideia da margem de lucro é basicamente você conseguir entender qual que é o resultado efetivo do seu negócio, O quanto que o seu negócio ele está te trazendo de resultado, quanto que você está conseguindo angariar de resultado efetivamente, Eu coloco que esse é um indicador interessante para você avaliar a eficiência operacional do seu negócio, porque assim, quanto maior a sua margem, mais significa que a sua empresa está conseguindo gerar lucro sobre as vendas. Então, se você tem uma margem de lucro muito baixa, isso é sinal de que o seu custo ou está muito alto, e aí precisa fazer um ajuste, ou o seu faturamento ali não está suprindo a necessidade para você atender o que você precisa como mínimo para o seu negócio gerar resultado. Terceiro indicador, ciclo de caixa. O que é isso? Eu considero um outro indicador importante, porque ele vai medir o tempo que a sua empresa leva para ela transformar aquelas compras que ela teve que fazer em vendas e dinheiro. Então, como que funciona, Esse indicador, ele começa quando você compra um determinado produto, alguma coisa para sua produção, para sua operação, e quando termina o recebimento dos pagamentos. É principalmente ali quando você tem uma loja, Então eu comprei uma determinada roupa, quando essa loja ela foi vendida. Então eu consigo ter o ciclo de pagamento. Entender esse indicador, eu considero ele muito importante para garantir que a sua empresa tem liquidez para operar. Então, se você tem um ciclo muito grande, isso significa que vai ser mais difícil para você manter as contas em dias. E aí dá para você associar isso com o seu fluxo de caixa. Porque o que acontece, Se eu tenho um ciclo de vida longo para fazer o pagamento, eu vou ter que esperar mais tempo para reduzir. Então, ali dentro desse indicador, eu consigo estudar o que eu posso fazer para tentar reduzir o meu ciclo de pagamento. E aí, isso envolve tentar dividir um pouco mais meus pagamentos e tentar antecipar como possível os recebimentos que eu tenho. Quarto indicador, índice de endividamento. Esse vai ser um indicador que vai mostrar, simples também de calcular, é a proporção das suas dívidas em relação ao patrimônio da sua empresa. Então, você calcula isso, divide os seus passivos, então são todos os pagamentos que você tem, pelo seu patrimônio líquido. Então, isso aí dá para você fazer tranquilamente ali com o cálculo do balanço. É um índice que ele vai mostrar o quanto a sua empresa depende de recursos terceiros, empréstimo, financiamento, para executar as atividades dela. Se você tem um índice de endividamento muito alto, isso significa que a sua empresa está assumindo riscos desnecessários. E aí eu diria que é ideal você, assim, não é erro você ter endividamento dentro da sua empresa, mas você controlar o indicador do endividamento é importante para você não comprometer efetivamente a saúde financeira aí do seu negócio.
Então, a ideia principal desses indicadores é realmente você conseguir entender o resultado do seu negócio e você fazer o acompanhamento disso. Aí eu vou dizer que ter um especialista que vai te ajudar e orientar é algo que faz realmente diferença para o seu negócio, porque você consegue realmente acompanhar esses números e ter ciência dos resultados. Se você precisar de suporte para fazer o acompanhamento dos índices, entender um pouquinho dos números e dos resultados da sua empresa, pode falar com a gente aqui que a gente consegue te ajudar, a gente consegue te dar uma orientação adequada para o seu negócio. Fechado? Então é isso, muito obrigado e até o próximo vídeo.